Bom dia, irmãos. Nós temos hoje um pregador internacional aqui novamente, tá? Vocês conhecem ele, já pregou aqui algumas vezes, né? E hoje nós temos o privilégio de tê-lo aqui novamente. É o irmão Enoque, né, da Igreja da Nova Porto Velho, tá bom? Então, irmão Enoque, que Deus o abençoe ricamente nesta manhã, tá? Que o Espírito Santo possa estar com o nosso irmão. Você pode sentar na frente, sim. Já tomei. Oi, sim. Agora sim. Bom dia. Um feliz santo sábado. Muito bem, me chamo Enoque. Eu sou da Igreja a Nova Porto Velho. Quantos você conhecem a Igreja Nova Porto Velho? Muito bem. Irmãos, cadê suas Bíblias? Mostrem-me suas Bíblias, suas espadas. Muito bem. Eu não quero celular. Se você tiver o celular, como o meu aqui, está desligado. Você pode desligar. Se tiver o celular no celular, na Bíblia, você também pode desligar. Porque às vezes faz interferência, mensagem de WhatsApp, Facebook, então não é reverente na casa de Deus. Amém? Então, muito bem. Então, meus queridos irmãos, vamos fazer uma oração? Sim? E vamos a chamar o Espírito Santo para falar conosco nesta manhã. Carinhoso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Precisamos, Senhor Deus, da chuva temporal e a chuva serôdia. Estamos próximo do fim. Precisamos ser reverentes na tua casa. É por isso que hemos cantado o teu hino inicial. Santo, Santo, Santo. É teu nome, ó Deus. Todo-Poderoso, o grande eu sou. Carinhoso Deus, precisamos que você unge meus lábios e que eu possa falar o que você pode me instruir nesta manhã. Eu que te peço, se merecê-la, mas confiando infinitamente, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, eu falei que hoje vai chegar o Espírito Santo e vai tremer a igreja, amém? Muito bem. O tema de hoje é de todo um pouco. E eu falei para uma pessoa daqui da igreja, que precisa a igreja? Aí, alguém me falou que precisa de várias coisas. Então, vamos falar hoje um pouco de reverência. Vamos falar um pouco também sobre saúde. E vamos também falar sobre o caráter de um cristão. Amém? E o tempo do fim. Meus queridos, busquem nas suas Bíblias, em Gênesis. Acharam? Muito bem. Gênesis capítulo 28. E eu quero, irmãos, que todos se sentem. E eu vou falar por quê. Que não andem daqui para lá. Há um texto do Espírito de Profecia, onde diz realmente a irmã White que foi uma revelação que falou o Espírito Santo. Falando o Espírito Santo, que na casa de Deus, quando começa o segundo turno, a pregação, todos fiquem quietinhos e a ouvir a voz de Deus, amém? E que não andem nos corredores da igreja se levantarem e precisar de estar em harmonia, porque Deus está aqui. Diz o verso 16, fala sobre a visão da escada de Jacó. Vamos lá. É Gênesis 28, versos 16 e 17. Despertando Jacó de seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. Amém? E eu não sabia. O que mais? Vamos lá na outra página. E temendo, disse: quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Muito bem. Irmãos, é uma coisa terrível estar na presença de Deus
quando estamos no pecado. Então, meus queridos amigos, a voz de Deus fala nesta manhã também em Éxodo. Vamos lá em Éxodo. Capítulo 3. No verso 1 até o verso 5. Amém? Muito bem. Éxodo capítulo 3, verso 1 até o 5. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Amém? Seu sogro sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, no Horebe. Apareceu-lhe o anjo de quem? Do Senhor. Numa chama de fogo, no meio de uma sarça ardente. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá. Para quê? A ver e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Vindo, verso 4. Vindo o Senhor, que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, e chamou e disse a Moisés: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou falando: não te achegues para cá. Tira as sandálias de quê? De teus pés, porque o lugar em que estás pisando é terra santa. Muito bem. Este aqui é terra santa. Quantos de vocês já tiraram suas sandálias? Ou seja, pela fé. Quantos de vocês já confessaram seus pecados antes de vir aqui? Meus queridos, esta aqui é terra santa. Este aqui é o lugar santíssimo e o lugar santo. Qualquer criança não pode entrar aqui. Eu me lembro, os filhos de Abraão, quando eles pecaram contra Deus, eles entraram no santuário de Deus e fizeram coisas desagradáveis aos olhos de Deus. E o que aconteceu? Foram consumidos. Irmão, sabe o que significa isso? Não podemos brincar com a presença de Deus. Agora vou falar um texto sobre o Espírito de Profecia, sobre a murmuração da igreja. A igreja, quando uma pessoa chega na igreja, no momento que está na porta e entra aqui, a tua mente já deve estar pensando de abençoar, porque Deus irá te abençoar. Amém? Então você se postra quando chega na igreja, de reverência, se postra na igreja, se ajoelha, e ao se ajoelhar você vai pedir: Senhor, eu quero receber tuas bênçãos nesta manhã. Eu quero receber a tua saúde. Eu quero receber teus milagres em mim. Amém? Lembrando que Jesus curou o sábado. Muitas vezes, muitos milagres. Jesus fez mais milagres no sábado que nos dias particulares. Meus queridos, então, eu vou ler um texto aqui rapidinho, que isso é somente a entrada, tá? Esse aqui é a entrada, ainda chega o prato principal e a sobremesa, beleza? Da pregação. Assim que vamos a começar a entender aqui. Vamos lá. Se encontra em Testemunhos Selectos, volume 2, na página 182, 182. Para a alma crente e humilde, a casa de Deus na terra é como a porta do céu. Diz assim: se os crentes adventistas, ao entrarem na casa de oração e fizerem com a devida reverência, lembrando-se. Por que diz lembrando-se? Porque quizás te esqueces, né? Lembrando-se de que se acham ali na presença do Senhor, o seu silêncio redundaria num testemunho eloquente. Os cochichos
risos e conversas que se poderiam admitir em qualquer outro lugar, não devem ser sancionados na casa em que Deus é adorado. Cumpre preparar o espírito para ouvir a palavra de Deus, a fim de que esta possa exercer a impressão e influir sobre a alma de um cristão. Amém? Então, meus queridos, hoje é santo, certo? E se hoje é santo, você também irá ser santo. Amém? Assim que, se as pessoas querem ir no banheiro ou querem fazer algumas necessidades, podem ir antes da pregação, não é no momento da pregação, porque às vezes interrompe e não é legal. E tem outros textos, tem muitos textos, mas hoje, agora vamos nos ler Ezequiel, livro de Ezequiel, amém? Livro de Ezequiel. E vamos a ler o tempo do fim, segundo o texto, o capítulo de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 7. O fim do tempo do fim, é o título. Ezequiel, capítulo 7. Diz Ezequiel, capítulo 7, no verso 5. Acharam? Ezequiel está antes de Lamentações. Beleza? O fim bem, o fim bem. Ezequiel capítulo 7, verso 5, diz assim: assim diz o Senhor, Deus, calamidade, em outras versões diz mal, beleza? Assim diz o Senhor, Deus, a calamidade pós-calamidade, eis que vem, chegou o fim, bem o fim, despertou-se contra ti. Que mais? Vem a tua sentença, o habitante da terra, bem o tempo, e é chegado o dia da turbação, não dá alegria sobre os montes. No verso 12, pulem aí o verso 12. Vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegra, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão de eles. Verso 14. Toca a trompeta, igreja adventista. Preparem tudo, mas não há a quem vá a peleja, porque toda é a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Verso 16 agora. Se alguns deles, fugindo, escaparam-se, estaram pelos montes, como pombas dos vales, todos, minha Bíblia está um pouco assim, baixo, né? Mas aqui, tudo gemindo, cada um por causa da sua iniquidade. Iniquidade é pecado. Agora, verso 19. A sua prata lançarão pelas ruas, o seu ouro lhe será como sujeira, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação. Irmão, está próximo, escutem bem aqui, está próximo a ira do Senhor. Segundo Apocalipse, capítulo 15, verso 1, se vocês quiserem ler suas Bíblias, Apocalipse, capítulo 15, verso 1, a ira do Senhor são as pragas. Hemos visto que essa lição dessa semana, da escola sabatina, viram quantas pragas? 10 ou 7? 7 pragas. Mas no último dia, antes de Jesus voltar, irá cair 10 pragas. A todos que não obedecem aos mandamentos de Deus. Entendeu, rapaz? Entendeu? Muito bem. A todos que estão pecando contra Deus. A todos que estão na iniquidade. O teu ouro, tua prata, teu real não vai valer mais. Não tem como valer esse real. Diz, também hemos lido o texto, que virá que coisa?
de não comprar nem vender. Já se lembram isso aí? Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, verso 16 e 17. Diz que virá. Quem virá? O dia de quê? De não comprar nem vender. Agora, irmão, vamos entender aqui um pouquinho. Tudo isto irá acontecer a um povo que, estando assim em uma mornidão e sabe que Jesus irá voltar, ele segue nas práticas do pecado. E toda essa ira que Deus tem irá cair nessa pessoa que não se submeteu no perdão de Deus. Em outras palavras, ele não foi justificado. O que é justificado pela fé? O que é justificação pela fé? Não, justificado significa perdoado em troca da tua fé. Em outras palavras, os teus pecados devem ser, que coisa? Confessado a Deus, para que Deus te justifique, Deus te perdoe, e tu aceites a vida de Cristo pela fé. Amém? A fé é divina. Você e eu não temos fé, mas a fé é divina. E podemos pedir fé a Deus. Meus queridos, mais ainda, vamos a ler agora em Oséias. Rapidinho, Oséias. Está depois de Daniel. Oséias. Há um texto muito bom que me fez tremer. E eu fiquei pensando. E dije, e falei assim comigo mesmo: Senhor Deus, que está faltando à nossa igreja para que saia dessa adormecida? Agora, uma coisa interessante em Oséias capítulo 14. Vamos lá. Oséias capítulo 14. Dice Oséias 14 a igreja de Lagoa, certo? Essa igreja de Lagoa? É Lagoa, né? Muito bem. Diz assim, Oséias 14, 1. Volta, ó Israel, adventista de Lagoa, certo? Coloque teu nome. Volta, ó Enoque, coloca teu nome. Volta, Maria. Volta, Lúcia. Volta, Gilberto. Diz assim: volta, ó Israel. Para quê? Para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás. Muito bem. O que pecado? Pergunto à igreja: o que pecado? Muito bem, 1 de João 3,4. Transgressão da lei. Então, se estamos pecando é porque hemos transgredido a lei de Deus. Então, pelos teus pecados estás caído. Pelos teus pecados da fornicação, pelos teus pecados da pornografia, pelos teus pecados da novela de Hollywood. Irmãos, você acha que estando em uma igreja e ainda você vendo novelas, e a novela é inspirada por Satanás. Satanás é o autor das novelas. Satanás é o autor, sabe de quê? Dos filmes de Hollywood, do Netflix. Você acha que estando vendo novelas, estando vendo filmes, ações, romances, lutas, você acha que estão se santificando? Você colocaria, eu falo assim, você colocaria em tua sala a Jesus e convidaria ele e ver um programa das 3 notícias? Quantos de vocês gostam de notícias? A maioria são fofocas, sabia? A maioria são fofocas. Muita fofoca. E o 9º mandamento que diz? O 9º mandamento fala sobre fofoca. Fala sobre a mentira. Fala sobre coisas que não alimentam espiritualmente. Meus amigos, eu falo uma coisa para vocês. Deus não se agrada. Deuteronômio capítulo 7, verso 26, diz assim. Vamos ler esse texto é muito forte. Mas fiquem aqui, tá? Em Oséias. Pode colocar um papelzinho, que aí já vamos voltar lá. Vamos lá buscar em Deuteronômios. E vocês vão ver Deuteronômios, porque Moisés
fala uma coisa terrível para o povo de Deus. Diz assim, Deuteronômio capítulo 7, verso 26. Que diz? Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa. Por quê? Porque não seias, para que não seias amaldiçoado. Que mais? Semelhante a ela, e de lado a detestarás, e de tudo a abominarás, pois é amaldiçoada. Irmãos, tu casa, a minha sala é amaldiçoada quando colocamos coisa abominável dentro dos nossos lares. E por isso alguns dizem, puxa, hoje briguei com meu esposo, hoje briguei com minha esposa, hoje estivemos fazendo coisas erradas. Por quê? Porque hemos colocado, que coisa? Hemos colocado em nossos lares, que coisa? Uma entrada para que o inimigo entre. Hemos aberto as janelas das portas, hemos aberto as janelas quizás dos quartos, e Satanás ha entrado. Para quê? Para te sacudir. E você será amaldiçoado se você coloca coisas que seja abominável aos olhos de Deus. Irmãos, novelas, filmes de Hollywood, coisas desagradáveis, Deus não se agrada. Não se agrada. Se queremos ir para o céu, repito, se queremos ir para o céu, se você é jovem de camisa preta, quer ir para o céu, o que você tem que fazer? Estar em santidade, negar o teu eu, como disse João Batista. Senhor, que você cresça, e que eu quê? E que eu diminua. 1 Coríntios capítulo 9, também diz uma coisa extraordinária, quando diz assim, esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. O que significa isso? Ponho leve meu pecado, ou seja, confesso minha carga. Eu não posso levar minha carga. Eu posso deixar essa carga a quem? A Jesus. É Ele que pode carregar meus pecados. É Ele que vai me dar o poder. Quando você está unido a Cristo Jesus, você irá deixar de pecar pela vida de Jesus, não por teus atos. Então, quando você se entrega totalmente a Jesus, você deixa a tua vontade e fica a vontade que Deus te dá em ti. Vamos ler 1 de Tessalonicenses para você entender isso aí. 1 de Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Pode colocar aqui, irmão? 1 de Tessalonicenses capítulo 4, verso 6. Verso 3, perdão. 4, 3. ¿Acharam? Vamos ver o que diz aqui na pantalla. Qual é a vontade de Deus? Gilberto, qual é a vontade de Deus para ti? Vamos ver o que diz aqui na pantalla. 1 de Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Que diz? Leem todos. Pode ler. Porque esta é a vontade de Deus. É a vossa e santificação que é? É negar-se a tua vontade, é negar o que você gosta. Eu me lembro que há um mês atrás saiu uma notícia nas redes sociais, como também na televisão. Isso me falou minha sogra e eu vi também pela internet. Aí eu vi a notícia de... Quantos de vocês gostam de Cacau Show? Chocolate. Acho que muito gostam de Cacau Show, né? A maioria não é cacau. A maioria é conservantes para ser cacau. E eu vou falar uma coisa para você muito mais sério. Alguém dessa empresa denunciou a Cacau Show, a Cacau, porque estavam se infiltrando dentro dessas reuniões, né? Como posso dizer? O mesmo dono que
como se diz, o mesmo dono que convidava as pessoas a trabalharem para ele na empresa lá em São Paulo, ou lá no sul, eles tinham que passar por um momento de ritual. O ritual satânico. Ou seja, todos os chocolates, todos eram abençoados dançavam, cantavam, ficavam de branco, entendeu? Tudo de branco, para que realmente faziam coisas estranhas. Meus queridos, eram ritos. E as mesmas pessoas que trabalharam ali, eram ritos satânicos. Tinham que se tatuar, tinham que fazer coisas desagradáveis, gritar, colocar velas, dançar em círculo. Irmãos, e na Bíblia diz que tudo o que tu comes, quando é adorado a outros deuses, estás tu pecando. E a minha esposa gostava de chocolate. Ela gostava de cacau show. Nossa, que era o melhor. Mas, irmãos, tenha cuidado. Você possa ter cuidado. Porque o que você está comendo pode ser desagradável aos olhos de Deus. Agora outra coisa. Eu gosto de churrasco, certo? Quantos de vocês gostam de churrasco? Muito bem. Mas tu acha que você vai para o céu comendo churrasco? Você acha que no churrasco... Sabia você que você está pecando? E eu vou falar algo assim. Escutem bem. Cuidado com os risos, com a murmuração. Estamos na casa de Deus. Prestem atenção aqui. É pecado. Por quê? Porque estamos comendo gordura com sangue. E na Bíblia diz que quando comes carne com sangue e gordura com sangue, estamos pecando contra Deus. E eu falo para você, acaso o açougue, ele vai tirar sangue do carne? Não tira. Acaso vai tirar a gordura? Não. E vocês estamos pecando. Estamos se pecando contra os olhos de Deus. E uma coisa mais ainda, mais importante, que ainda estamos transgredindo o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de Deus, de mim. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, sabe o que diz? Vamos ver as nossas Bíblias. Deixe que Deus fale. Filipenses 3,19, vamos lá. Filipenses 3,19. E vamos ler na pantalla, para que todos leiam. Filipenses 3,19. E vamos entender por que a maioria de nós, como cristãos, estamos pecando no primeiro mandamento. Sim, estamos pecando no primeiro mandamento. Filipenses 3,19. Amém? Ou misericórdia? Bom, eu vou falar ainda misericórdia. Muito bem. Amém. Já? Obtém? Que diz? Filipenses 3:9. Vamos lá? Filipenses 3:19. 3:19. Às vezes, o rasgar da minha língua, né? Eu estou aqui já há mais de 20 anos. A minha família é uma mistura de Espanha e Lima, Peru. Uma mistura. E um pouco também de árabe. E uma mistura de tudo. Irmão, vamos lá. Que diz assim, escutem bem, prestem atenção aqui, jovens. Gilberto. Cujo fim é a perdição. Perdição. Ok? Cujo Deus é o... Onde está o ventre? Do estômago. Que diz, cujo Deus é o ventre. E cuja glória é para a confusão deles. Que mais? Que só pensam nas coisas terrenas. Na minha Bíblia, não sei que versão da Bíblia é essa aqui, cujo Deus é com Deus minúscula. Porque é a idolatria. Cujo Deus é o ventre. Cada vez quando você, escute bem aqui, cada vez quando você coloca em primeiro lugar a tua apetite depravado, estamos pecando contra Deus. Sim, estamos pecando contra Deus. E vamos falar isso aqui, rapidinho. Filipenses
Mira, olha só o que diz Filipenses. Filipenses capítulo 3:19. Agora vamos a ler o que diz o Espírito da profecia. E eu quero que vocês prestem atenção. O inimigo não vai querer que você ouça isso aqui, não. Mas vamos orar para que vocês prestem atenção. Carinhoso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Precisamos, Senhor Deus, que você faça nos compreender. Já que a pena inspirada também diz que Satanás, ele controla a nossa mente. Quando estamos, Senhor Deus, quando colocamos em primeiro lugar os apetites depravados, a glutoneria, Senhor, a intemperança é pecado contra ti. E Satanás controla a nossa mente. Precisamos, Senhor Deus, ouvir neste momento. Precisamos, Senhor Deus, que você se manifeste em Jesus. Amém. Conselhos sobre saúde. Se vocês quiserem anotar. Conselhos sobre saúde, na página 39. Diz assim. Mira, olha só. Conselhos de saúde, na página 39. Ele faz ênfase com Filipenses 3:19 e também com Éxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos lá. Os que transgredem a lei de Deus, existentes em seu próprio organismo, não serão menos vagarosos e violar a lei proclamada no Sinaí. Aqueles que após haverem recebido a luz e recusam a comer e a beber, guiando pelos princípios em lugar de serem controlados pelo apetite. A ventilação da assunção da reforma no comer e o beber desenvolverá o caráter e conduzirá infalivelmente à luz aqueles que fazem de seu ventre um Deus. Outro, conselho sobre saúde, na página 8:2. Como no caso de Nadab e Abiú, podem eles estar certos de que o poderoso Deus de Israel ainda é um Deus de limpeza. Professam estar servindo a Deus poderoso enquanto estão praticando a idolatria, ao fazerem de seu apetite um Deus com D minúscula. Professam estar adorando a Deus, eles dizem, professam estar adorando a Deus, ao passo que estão violando o primeiro mandamento. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim.